Eu quero que vocês aprendam a desenvolver na prática técnicas e estratégias que eu utilizo para potencializar o sucesso vocal de vocês. Esse é o meu objetivo. Eu quero que vocês desenvolvam mais técnicas e estratégias para potencializar o sucesso vocal de vocês. Qual que é a proposta da roda da expressão? A proposta da roda da expressão é: eu queria criar uma ferramenta para que o cantor pudesse ter uma visão global dele e pudesse entender quais eram os pontos fortes dele e quais eram os pontos fracos dele. E aí, a partir disso, ele pudesse criar estratégias para atacar esses pontos fortes e esses pontos fracos. Então, a roda da expressão eu vou desenhar aqui para vocês. Eu peguei 4 pilares que eu considero os 4 pilares do sucesso vocal. O primeiro pilar é a saúde. Então, eu vou colocar aqui, ó, a saúde. O que engloba a saúde? Engloba tudo que influencia a estrutura vocal. Então, a minha saúde vocal, se eu tenho alguma lesão, se eu não tenho lesão, né? Se eu tenho alguma coisa que machuque a minha voz e os hábitos que alteram realmente a voz, por exemplo, a pessoa que come muito mal, tem muito refluxo, esses são os hábitos que alteram realmente a voz. Então, tudo que influencia a minha saúde vocal, tudo que influencia a minha saúde auditiva, que também vai influenciar na voz, tudo que influencia a minha saúde física, se eu não tenho um condicionamento físico, eu também vou ter uma influência aí na minha voz. Então a saúde engloba tudo isso, a saúde física, vocal, auditiva, tá tudo aqui dentro. O outro ponto é o canto, propriamente dito. Ele está relacionado assim, tanto com a sua competência técnica, ou seja, todos os recursos vocais que você pode utilizar, a sua interpretação, a sua capacidade de interpretar e a sua competência técnica de conseguir sustentar uma nota, de conseguir sustentar as notas até o final, de não desafinar. Isso tem a ver com competência técnica. Os recursos são os efeitos que você usa para enfeitar a voz, as dinâmicas, os drives, tá tudo aqui dentro. Depois, a fala. Quando eu falo de fala, o cantor ele também precisa saber falar bem. Ele tem que ter uma estrutura, né, para poder cantar bem. Se ele não tem saúde, ele não vai para lugar nenhum. Ele tem que ter a técnica, o canto propriamente dito, mas ele também precisa falar bem. É na fala, às vezes, que ele vende o peixe dele. É nessa hora que ele vende o peixe dele. Então, na hora que ele está no show, muitas vezes, já aconteceu isso muito no meu consultório, a pessoa no meio do show, ela dá um grito, tipo, boa noite, vamos lá galera, vamos pular. E é nessa hora ela lesa a prega vocal. Às vezes canta super bem, com a maior competência e tal, e nessa hora ela lesa. Então a pessoa precisa aprender a falar no show, né? Então existe uma técnica para poder falar no show. E também ela precisa aprender a falar bem, ligar uma ideia na outra, ter uma condição de fala boa para ela poder vender o peixe dela, que às vezes ela vai vender o peixe dela numa entrevista e nessa hora ela não consegue vender, ou no contato às vezes com um contratante e nessa hora ela não consegue vender. Então, quando eu falo de fala, eu estou falando da articulação dela, eu estou falando da fluidez comunicativa dela, na coerência das ideias dela. E aqui está a performance. A performance é o resultado propriamente de tudo. Então, é no show. O que acontece na hora do show? Ela consegue ter uma boa expressão vocal, uma boa expressão corporal, né? Porque às vezes isso é totalmente desconectado e é péssimo. Ela sabe organizar o repertório dela, a produção desse show, às vezes ela tá ótima, super preparada, mas a produção do show acaba com tudo, né? Deixa a pessoa realmente desconfortável no show, não é um momento bom. Isso também faz parte da performance dela. Né? E o contato dela com o público, é ali que ela vai fazer a conexão com esse público. Então, a roda da expressão, ela trata desses 4 pilares. E aí, eu já fiz vários testes, quem participou do desafio sabe, eu fiz vários testes pra gente ver aonde está o seu problema, em qual desses lugares. E hoje, eu vou trazer 3 técnicas pra gente trabalhar. Você tem um problema na saúde, no canto, na fala. 3 técnicas que vão abranger especialmente a saúde, canto e fala, tá? Técnicas básicas. Então vamos lá. Primeira técnica que eu vou falar é sobre a saúde vocal. O que eu posso fazer para melhorar a minha saúde vocal? Bom, olha só. Além de eu cuidar de mim,
né? Além de eu cuidar da minha saúde física, auditiva e tal, uma coisa atrapalha muito a saúde vocal, que às vezes a pessoa tem todas essas técnicas e ela tem uma demanda muito grande de shows. E já aconteceu isso comigo. Uma vez eu estava com um paciente, ele fez vários shows e naquele show, o show estava previsto para ser um show de 1h30, aconteceu um problema e ele acabou fazendo um show de 3 horas. E aí, é claro, houve uma demanda muito grande. No dia seguinte ele tinha um outro show super importante na carreira dele. Quando ele acordou, ele estava sem voz. Na verdade, ele não teve nenhuma lesão na prega vocal. Não é nada dessa forma. Ele estava com a voz desgastada porque ele teve um edema na prega vocal, um inchaço na prega vocal decorrente de um abuso dessa voz no dia anterior, né? E aí, o que ele vai fazer? Então, a primeira técnica que eu quero ensinar para vocês, que eu acho que todos os meus pacientes sabem disso, e eu encho a paciência deles, é o seguinte: é a recuperação vocal. Como é que eu posso recuperar a minha voz? E aí, para falar disso, eu vou falar um pouco do meu livro. Eu fiz um livro que se chama O Quente e o Frio da Voz. Esse livro, ele está à venda, é um livro que eu falo sobre a termoterapia. A termoterapia é uma forma da gente recuperar a voz, tanto com calor quanto com frio. Hoje eu vou falar da técnica do quente. Por que a técnica do quente? Porque é uma técnica barata, é uma técnica que não vai te fazer mal se você souber usar na hora certa, do jeito certo, e ela vai te ajudar muito, porque ela diminui muito o edema da prega vocal. Então, todo cantor, ele deveria ter um vaporizador. O que é um vaporizador? É diferente de um nebulizador, né? Aquela máscara que você coloca soro. Ele é diferente daquele umidificador de ar que fica lá saindo vapor para tudo quanto é lado, né, que umidifica o ambiente. O vaporizador é aquele que a gente usa com calor, que aumenta a temperatura do vapor. Então eu trouxe vários vaporizadores aqui para vocês verem. Então esse aqui, no caso, que eu trouxe, é um vaporizador, deixa eu mostrar para vocês, conhecido das nossas mães, que a gente usava quando a gente era bebê, que a gente colocava no quarto do bebê e etc. Então você coloca a água aqui e daqui vai sair um vapor quente. Então ali é um vaporizador. Existem outros vaporizadores. Por exemplo, eu tô com um vaporizador aqui, eu vou tentar colocar aqui para vocês verem, que é um vaporizador que ele é bem mais caro, mas ele é mais fácil de ser usado porque ele é todo direcionado. Aqui eu coloco e direciono o vapor para o meu rosto, tá? Então, eu tenho vários tipos. Alguns pacientes meus utilizam esse aqui, que a gente compra nessas lojas multicoisas, também é um tipo de vaporizador. O que é o vaporizador? É o vapor quente. Sai vapor quente, tá? Não é frio como o nebulizador. Se for frio, eu não vou fazer a termoterapia. Como que eu vou utilizar isso? O vapor quente eu vou utilizar não no show, depois do show. Você nunca utiliza o vapor depois do show, certo? Nem logo antes do show. Porque logo antes do show você não vai utilizar para você não fazer uma vasodilatação. Sabe quando você faz um vapor quente, tá numa banheira quente, você acorda você sai de lá meio mole, não é? Um cantor, ele tem que ser igual um goleiro. Ele tem que estar pronto para o ataque, ele tem que estar pronto para reagir à bola para pegar. Se ele estiver muito relaxado, a bola vem e dá uma bolada na cabeça dele. Então é isso, você nunca vai usar o vaporizador antes do show nem depois do show. Então você vai usar quando? No dia seguinte do show, quando você acordar. Então você vai dar umas 2 horas até a hora do show. Aí você vai usar ali o vapor. Quanto tempo de vapor? Você vai usar mais ou menos de 30 a 40 minutos, que esse foi o protocolo que eu fui desenvolvendo lá no meu livro, que é o Quente e o Frio da Voz, quem quiser ver. Então, o vaporizador é a primeira técnica que a gente vai fazer. Então, vocês acordaram com aquela preguiça, né? Tem show à noite ainda, então você vai ter que recuperar a voz do dia seguinte, você vai ficar na frente do vapor, vai ficar ali e vai deixar esse vapor ali. Nessa hora, você pode fazer vários exercícios. E hoje nós vamos falar de 2 exercícios que a gente pode fazer e que vão te ajudar em outros pilares. Então, a primeira técnica, então, é essa, da termoterapia, de usar o vapor para recuperar a voz. Tem paciente meu, nesse meu livro tem uma pessoa que é o Michel, ele fala
com muito carinho, ele fala assim que na época que ele fazia 240 shows por ano, ele não teria conseguido fazer tantos shows se ele não tivesse uma forma de recuperar a voz dele, porque às vezes não dava muito tempo. E isso não tem a ver com a técnica que a pessoa usa. Às vezes a pessoa tem uma técnica ótima, ela tem um controle ótimo, mas não dá tempo às vezes dela recuperar a voz em decorrência da quantidade de shows que ela faz, né, do tempo de shows, e às vezes a gente está mais cansado aquele dia mesmo. Então, a primeira técnica é o vapor. A segunda técnica que eu vou falar, que você pode fazer inclusive na frente do vapor, que vai contemplar, então nós falamos da saúde vocal. Contemplei aqui um pouco a saúde vocal. Essa técnica eu vou falar e ela vai contemplar um pouco o canto. Na verdade, eu vou falar um pouco do palato. A gente não imagina como o palato da gente, ele é base para todas as técnicas de canto. Para você aprender a fazer drive, para você fazer qualquer recurso de voz, qualquer coisa nesse sentido, você precisa de uma sincronia e de um controle muito fluxo de ar e do seu palato. O seu palato, ele vai sustentar toda a estrutura que tem aqui. Se você deixa o palato caído, você faz muito mais esforço para poder falar. Toda vez que você deixa o palato caído. Então, as pessoas que cantam mais nasal e todo mundo que começa a cantar, né, em karaokê, começou a cantar, elas já começam sempre com a voz nasal. Chuva de prata. Todo mundo que canta no karaokê chuva de prata é chuva de prata com o palato baixo, o som nasal. Sempre que a pessoa está começando, ela começa dessa forma. Então, todo mundo que começa a cantar, uma coisa que acontece, ela fica com a voz muito nasal, porque exatamente esse é o grande ganho quando a gente começa a ter um pouco mais de técnica vocal, é a voz não ser nasal, porque a gente precisa exatamente desse controle fino do fluxo aéreo e dessa estrutura. E muitas vezes a pessoa nunca parou para perceber se o palato dela levanta, abaixa, o que acontece. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é entender essa lógica. O palato, ele precisa estar alto. Eu preciso firmar esse palato. Nós vamos falar disso e vamos aprender um exercício para fazer isso, tá? Inclusive, existem alguns formatos no palato que a gente faz que são fundamentais e são definidores do timbre da voz. É isso que vai definindo um pouco o timbre, o formato de voz que você quer ter e etc. A cor da voz e tal. O palato, ele é fundamental para isso. Então, a primeira coisa, nós vamos trabalhar o palato. Antes disso, eu vou falar um pouco da respiração, porque nós vamos trabalhar com essas duas técnicas juntas, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos pegar o ar, tá? Porque o cantor, ele precisa ter controle do fluxo do ar, controle da saída do ar. Então, nós vamos pegar o ar e quando a gente pegar o ar, nós vamos abrir as costelas e nós vamos firmar a respiração aqui na minha barriga. Então, à medida que o ar for saindo, eu vou colocando a barriga para dentro. Eu vou firmando a barriga. Então, eu vou pegar o ar e vou fazer isso aqui, ó. O ar está saindo, a minha barriga está entrando, eu estou firmando a barriga. Isso vai me dar um pouco de apoio. É claro que tem exercícios muito mais específicos para trabalhar o apoio, mas vamos ter uma noção disso aqui. Ótimo. Fiz isso, agora eu vou abrir a boca e eu vou ver o meu palato. O meu palato é esse aqui, ó. Viu que ele abaixa e que ele levanta? Ótimo. Eu vou tentar manter esse palato alto e nós vamos manter o palato alto e vamos fazer um som de um A, por exemplo, de uma vogal sustentada, colocando esse apoio e o palato não pode abaixar por nada. Nós vamos colocar assim uns 10 segundos, tá? Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Levantei o palato, não conseguiu levantar o palato? Faça o seguinte, faça como se fosse um bocejo. Quando a gente boceja, o palato levanta. Às vezes a gente não tem o menor controle. Quantas vezes você já olhou e viu esse palato, né? E ele é básico pro seu canto. Então, abre a boca, levanta, faz um bocejo, tenta manter esse palato alto, assim, ó. Sem que ele mexa, sem fazer. Sabe uma coisa que é muito interessante? Quando você mantém esse palato mais alto, você ganha duas coisas importantes. Uma,
Você protege a sua prega vocal, porque você não precisa fazer tanta força, né? Por exemplo, uma pessoa fanha, ela tem que fazer muito esforço para sair o ar, porque o ar ele vem e ele vai ser absorvido nessas caixas de ressonância e ela tem que fazer ela tem que fazer muito mais esforço. Quando o palato está alto, eu não preciso fazer tanto esforço assim. Então, isso é uma coisa. Então, eu vou proteger a minha voz. A segunda coisa é o seguinte, você vai ajudar você na sua afinação. Sabe quando a gente começa a cantar e os finais das frases, a gente vai perdendo a afinação, vai perdendo mesmo nos finais das frases? Isso acontece, você vê o seu palato, você vai ver que você fez esse movimento, ele caiu. Então, como uma bailarina, a gente tem que ganhar condicionamento nesse palato. Eu tenho que conseguir mantê-lo alto e firme enquanto eu estou cantando. Porque se eu deixo ele cair, eu vou desafinar, a estrutura cai. Tá? Então a primeira coisa é ter consciência dele e treinar ele. Então nós vamos treinar com uma vogal sustentada, vamos fazer isso mais uma vez. E eu posso fazer isso com vapor. Tô ali no vapor, aumentando a minha drenagem e já condicionando e trabalhando o palato. Agora eu vou subir o tom e abaixar o tom. E eu não posso abaixar o palato. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo que minha úvula continua assim? Ela tá firme. Eu fiz o tom agudo e grave e ela continua firme, firme, firme. É assim que eu tenho que ficar. Eu não vale eu fazer. Viu que caiu? Isso não pode acontecer. Então, eu vou fazer. É cair e eu não vou deixar cair. Nós vamos repetir esses exercícios algumas vezes e a gente vai evoluir com eles, sempre usando apoio. Eu posso fazer, por exemplo, um vocalize com ele, tá? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer. Não vale fazer. Não, ele alto. Apoia e mantém esse palato alto. Não precisa fazer gritado, nem deve. Você está fazendo na frente do vapor, pode fazer suave, mas só de você começar a tomar consciência desse palato, começar a condicioná-lo nessa posição, você já vai ter grandes ganhos, não só na sua saúde vocal, quanto na sua técnica de canto, porque manter essas estruturas firmes são básicas para você fazer todos os efeitos que você está ansioso para aprender a fazer. Você quer fazer drive, você quer fazer 1000 efeitos vocais, não é? Mas a base de tudo é o condicionamento e a firmeza dessas estruturas. Se eu não tenho essa firmeza dessas estruturas, fica muito difícil eu tentar fazer qualquer coisa. Imagina uma bailarina dançando, ela tem postura, ela tem firmeza das estruturas e aí ela dança. Se ela não tiver postura e firmeza, na hora que ela fizer o primeiro passo, ela despenca tudo e não funciona. A mesma coisa acontece. Essas estruturas têm que estar firmes para você conseguir criar outros recursos, outras coisas. Então, evoluindo. Agora você pode pegar uma música e essa música você não vai deixar o seu palato abaixar. Eu sei que quem tá vendo na live, tem hora que algumas pessoas estão falando assim, isso tá fácil, outras estão falando, não consigo nem levantar no bocejo meu palato direito. Isso é uma coisa que você vai ganhando consciência corporal e depois você vai condicionando. Então, começa a fazer isso. E voz tem uma coisa que é muito interessante. É como se a ficha caísse. É um músculo que você praticamente não usa. Então, à medida que você vai usando, que você vai tomando consciência, um dia você começa a fazer, gente, olha, será que eu tô percebendo isso mesmo? Quantos exercícios de canto eu tentava fazer, não conseguia, e de uma hora para outra eu falava, entendi, senti, percebi, né? Porque você vai tomando consciência corporal daquilo e controle motor daquilo. Agora vamos pensar no palato, pensando, por exemplo, numa música. Então vamos pensar assim, vamos cantar uma música aqui, ó, vou colocar alto, mantenho alto e eu vou fazer
percebeu que ele não caiu? Eu não posso fazer isso, ó. Quando eu faço isso cantando, é a hora que eu deixo nasal, que sai ar, é a hora que eu desafino, que eu perco a nota no final das frases. É isso que eu tô fazendo. Então você vai evoluir. Comece com uma vogal sustentada, para você começar a trabalhar o apoio, né? Um tempo maior, né? Depois você fazer a vogal sustentada. Você vai fazer, por exemplo, subir e descer, para a gente trabalhar notas agudas e notas graves. Depois você vai fazer vocalizes, pode fazer vários vocalizes. Hoje tem vários aplicativos que você pode colocar para fazer os vocalizes. É importante que você coloque dentro da sua tessitura vocal, não vai colocar lá nas alturas para você ficar... Não é isso o objetivo. O objetivo nosso não é trabalhar os extremos agora, é ter esse controle. Depois a gente vai trabalhando os extremos e depois as suas músicas. Sabe uma dica boa? Às vezes você pega assim 3 músicas do seu repertório que vão ser músicas âncoras. O que são essas músicas âncoras? Você vai treinar essas músicas nesse lugar. Sentiu? Treinou com a boca aberta, sem articular. Depois você vai começar a cantar essas músicas e você percebendo esse palato, você vai automaticamente utilizando isso, porque o corpo ele é esperto. Quando ele entende que ele tem um caminho, que ele gasta menos energia, ele vai nesse caminho. O corpo não é bobo, ele é inteligente, ele quer gastar menos energia. Então comece com a boca aberta, depois vai cantando, lembrando, tentando lembrar dessa sensação do palato. Treine 3 músicas do seu repertório. Por quê? Porque eu não quero que na hora que você estiver cantando no repertório, no show, você ficar... Não é nada disso, pelo amor de Deus. Depois vai falar que a culpa é minha. Não é nada disso. Você vai treinar 3 músicas, porque isso vai ficando natural na hora do seu repertório. Então, no meio do show, na hora que você já entra com essa música, você já vai se posicionar melhor. E aí, o que vai acontecer? As próximas músicas, você vai dar uma contaminada nelas automaticamente. Então, eu acho que são 3 estratégias. O vapor, o apoio e esse céu da boca, que são estratégias básicas no canto. E na fala? De uma certa forma, eu estou também mexendo com a fala. Por que eu estou mexendo com a fala? Quando eu trabalho com isso, a fala o que é? Quando eu estou no meio de um show, eu preciso conseguir falar levantando o céu da boca. Porque ao invés de eu falar boa noite, que eu estou lutando aqui, eu levanto o céu da boca e falo boa noite! Eu vou circunflexiar isso um pouco. Isso vai me ajudar a projetar essa voz sem se machucar tanto. Né? Então, a fala, uma coisa boa da fala, isso vai ser base para a fala. Além do que, quando eu trabalho notas longas, eu estou trabalhando o apoio que vai me ajudar na fala. Então, eu elenquei essas 3 técnicas que eu acho que a gente trabalha dessa forma. E aí, de uma certa forma, nós estamos pincelando a saúde vocal, a fala e o canto. E a performance? Bom, a performance... Hoje, nós não temos tempo de falar da performance. Por quê? Porque a performance, ela não deixa de ser um resultado de toda essa estrutura sendo trabalhada, né? A gente precisa ter todas essas coisas bem trabalhadas para a gente ter uma boa performance. E a performance, eu preciso de um atendimento muito mais personalizado, muito mais direcionado, porque tem nuances que variam entre uma pessoa e outra. E aí, hoje, nesse encontro, a gente não consegue falar tanto da performance assim.